Olá, está no Ao Destaque ANC e na edição de hoje a gente recebe um convidado mais que especial, o governador Elmano de Freitas, do Partido dos Trabalhadores. Lembrando que a gente está no YouTube TV ANC, no Spotify ANC Entrevista e na nossa rede de rádios, hoje composta por mais de 60 emissoras espalhadas pelo Ceará. Primeiro de tudo, muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria de começar falando desse momento especial que o senhor, como governador, e o que o Ceará e o Brasil está vivendo, que é o senhor ser um governador do PT, ter um presidente do PT e estar alinhado com a Prefeitura de Fortaleza, todos do PT. Como é que está sendo essa gestão integrada na facilitação de políticas públicas para o nosso Estado? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui, poder conversar e poder dialogar sobre os desafios do Ceará, aquilo que estamos realizando, prestar contas com o povo cearense. Eu acho que é um dever nosso como gestor de poder prestar contas com a população que trabalha tanto e quer ver as coisas acontecendo na melhoria da qualidade de vida. Primeiro, eu tenho a segurança absoluta que o Estado do Ceará vive de fato um momento muito especial, com muitas obras em curso, com resultados acontecendo nas mais variadas áreas. E agora a gente tendo, além dos prefeitos do interior, ter também a prefeitura da capital, numa busca de ajuda mútua para fazer ainda mais pela população da nossa querida capital. E os resultados vão aparecer. O Evandro está com apenas 6 meses de governo, uma prefeitura que encontrou com muita dívida, com muita coisa desorganizada. Ele está organizando a casa e já começando a ter alguns primeiros resultados, mas isso vai ser uma crescente, porque é normal. Eu tive um desafio diferente, porque eu substituí grande governador, que foi Camilo Santana, que já havia sucedido outro grande governador, que foi o Cid. Então eu já encontrei a casa organizada, com o desafio de que nós tínhamos uma receita com 2 bilhões e 300 milhões a menos, em virtude de uma decisão que aconteceu no Congresso ainda em 2022, que foi uma redução de receita do Estado, nós já atravessamos, mas com a vitória do presidente Lula e a nossa vitória, nós hoje podemos falar de muita coisa acontecendo no Ceará. Um ITA que está em plena obra, que é pela primeira vez o ITA saiu de São Paulo, que é um instituto não só de formação, a melhor engenharia da América Latina, das melhores faculdades de engenharia do mundo. Foi o ITA que criou, na prática, a Embraer, que hoje é a maior empresa vendedora de avião executivo nos Estados Unidos, no mundo inteiro, porque o Brasil aprendeu a fazer avião graças ao conhecimento de engenharia do ITA. Esta instituição está vindo para Fortaleza, nós já estamos selecionando alunos, já está sendo feito concurso para professor e nós no Estado, com muita honra, estamos fazendo a obra que está com um cronograma avançado ali na base aérea. Nós já vamos dar ordem de serviço de uma segunda etapa. Para a gente ter ideia, este ITA no Ceará será um investimento de 200 milhões de reais para nós termos o que há de melhor no mundo. Os professores que forem aprovados no concurso do ITA, eles vão passar 6 meses na universidade nos Estados Unidos, em Harvard, para aperfeiçoar ainda mais o seu conhecimento. Para a gente ter ideia do nível de excelência que será essa instituição no Ceará. Nós estamos nesse momento com a Transnordestina. Vai ter 8 mil pessoas trabalhando na Transnordestina, que vai dobrar a carga que hoje é transportada pelo Porto do Pecém. Nós já agora acabamos de fazer a pedra fundamental, graças à Transnordestina, de um porto seco em Quixeramobim. 600 milhões de reais e a Transnordestina é 15 bilhões, a obra era toda concluída. Vai ter um porto seco em Missão Velha, vai ter um porto seco em Iguatu, ou seja, melhorando a logística do estado do Ceará. Nesse momento, duplicando a BR-116, já vi aqui o trecho ali sendo trabalhado até Chorozinho, e a ideia é fazer esse alargamento duplicado até Tabuleiro do Norte. Nós estamos com a obra do Eixão das Águas, dobrando a capacidade de trazer água do Castanhão até Fortaleza. Nós estamos com a obra do Ramal do Salgado, que é um trecho que vem da região da Paraíba para ver água para o Castanhão. Então, é um conjunto de obras, anúncio de Minha Casa Minha Vida, nós estamos com um programa chamado Entrada à Moradia, que o governo do estado paga 20 mil reais por família, para não ter que pagar a entrada da moradia, e o presidente Lula nos permitiu nós melhorarmos o serviço do JF com a Prefeitura de Fortaleza. O JF agora já fez 1.800 cirurgias a mais. Ano passado, o estado do Ceará, pela primeira vez na história, fez 161 mil cirurgias eletivas do povo cearense. Se você imaginar o que são 160 mil cirurgias, é muita coisa e precisa mais.
Nós acabamos de entregar com o presidente Lula, o recurso iniciado pelo governador Camilo, eu concluí, estou colocando para funcionar, o maior hospital público da história do Ceará, que é o Hospital Universitário. Portanto, o Ceará vive um momento de muita obra em curso, de muita conquista, acaba de sair o resultado da educação do ensino fundamental. O estado do Ceará é o único estado do Brasil que as nossas crianças, com até o segundo ano, aprendem a ler e escrever até o segundo ano. Isso não é pouca coisa para um estado como é o estado do Ceará, muito mais pobre que São Paulo, que Minas, que Rio de Janeiro, que Rio Grande do Sul, mas é o estado onde as crianças mais aprendem a ler e escrever na hora certa. É um dos estados que mais tem pessoas na idade certa no ensino médio. Nós já temos o terceiro melhor resultado do ensino médio. Portanto, é um momento de muita perspectiva positiva para o Ceará e assim também é em Fortaleza. O senhor fez um balanço aí geral e o senhor falou aí do apoio que o governo do estado está dando para a Prefeitura de Fortaleza, para o prefeito Evandro Leitão na saúde, citou o IJF. Essa semana, o prefeito, em uma coletiva sobre outro assunto, ele falou, ele abriu a dificuldade que o município enfrenta das dívidas deixadas pela gestão passada na questão da saúde, em várias outras áreas, mas ele falou especificamente na saúde, num ponto muito delicado, que foi 600 pessoas que estão sem tratamento oncológico, porque houve uma redução desse repasse no ano passado e esse repasse é insuficiente para manter esse tratamento. Como essa aliança, o senhor falou aí de JF, como mais o Estado pode contribuir com a gestão municipal na questão da saúde pública? Bom, primeiro nós já estamos ajudando muito quando a gente está estruturando a rede pública de saúde no interior. Esse estado não tinha um hospital no interior. O governador Cid fez o Hospital do Cariri e fez o Hospital de Sobral, fez o Hospital de Xaramubim. O governador Camilo colocou o Hospital de Xaramubim para funcionar, construiu o Hospital do Vale do Jaguaribe e começou a funcionar até um certo patamar. Nós agora estamos fazendo o Hospital de Crateús, entregamos o Hospital Universitário com mais de 800 leitos, vamos dar ordem de serviço do Hospital de Baturité e já ordem de serviço também do Hospital de Iguatu. Por que isso é importante para Fortaleza? Porque são pacientes que não vêm mais para cá. Só o Hospital do Jaguaribe, que Xaramubim, tem 5.200 pacientes com câncer sendo acompanhados. E na sexta-feira passada, eu entreguei, começou a funcionar o serviço de tratamento do câncer de Crateús. Ou seja, estamos falando de pessoas que vinham para cá e não vêm mais. Traumatologia, que vinha de Xaramubim e do Sertão Central todinho para cá, não vem mais. AVC, que tinha no Xaramubim, Quixadá e Baretama, vinha para Fortaleza, não vem mais. A situação é a mesma coisa no Vale do Jaguaribe. Então, nós estamos criando uma rede real, existente, que atende as pessoas no interior. Isso é uma parte. A segunda, nós fizemos uma negociação muito prolongada com institutos técnicos, o governo do Estado, a Prefeitura de Fortaleza e o governo federal. E nós, primeiro, o Estado aportou 52 milhões a mais para o IJF. Foi um acordo que nós fizemos com o prefeito Evandro Leitão. Negociamos com o governo federal mais 100 milhões para o IJF funcionar. Por isso, ele tem 1.800 cirurgias a mais já. E agora começamos o processo com o prefeito Evandro, que eu quero parabenizar, de reformar e fazer na prática um novo hospital Nossa Senhora da Conceição no Conjunto Ceará e intervenções em todos os nossos hospitais, Protinhas, Gonzaguinhas, que vão ter atendimento à população, aumentando a capacidade de atendimento, e ele está preparando uma intervenção em praticamente todos os postos de saúde da cidade. Isso tudo nós de mãos dadas, de parceria com o governo do presidente Lula, ministro Padilha, com o governo do Estado, para que a gente possa ter médico nos postos, ter remédio nos postos, reformar os postos, aumentar a cirurgia desses hospitais de médio porte e fortalecer a nossa rede com o JF reforçado, com o hospital universitário para atender toda a região metropolitana, e o ministro Camilo ainda garantiu pelo MEC um novo hospital ali da Universidade Federal que vai ter uma melhor condição e poder aumentar a capacidade de atendimento da população também de Fortaleza. Então, essa união de forças, com o ministro Camilo em Brasília, com o prefeito Evandro, conosco no Estado, está permitindo a gente ampliar os serviços de saúde à população de Fortaleza e do Ceará. Eu estou falando aqui bastante do prefeito Evandro, mas o Estado do Ceará tem obra nos 184 municípios do Ceará, com os 184 prefeitos e prefeitas, sem olhar partido, sem olhar ideologia. Não há um município do Ceará que o Estado não esteja em obra ou fazendo convênio com o município, independente do partido do prefeito, para que a prefeitura faça uma pavimentação, a reforma do hospital, ou a compra do equipamento do hospital, ou a compra de ambulância, ou a compra de veículo, ou melhoria de estrada, ou pavimentação asfáltica de uma estrada do município.
O fato é que o prefeito nos trouxe a demanda e nós negociamos qual era aquilo que o Estado tinha capacidade de colaborar financeiramente. Eu estou falando de quase R$ 1 bilhão que o Estado está passando para os municípios, vai passar isso paulatinamente para melhoria de serviço ou realização de obras. Muita construção, reforma de hospital, melhoria de reforma de escola, pavimentação, calçamento na rua das pessoas, isso tudo de mãos dadas com os prefeitos e prefeitas, volto a dizer, independente do partido político. É porque o Ceará, por muito tempo, a política de saúde foi política de ambulância, dos municípios transferirem esses pacientes, porque o município tinha mal o atendimento primário. E ao longo desses últimos governos, tem sido uma crescente nessa regionalização da saúde pública do Ceará. Qual é o principal desafio? O senhor está conseguindo criar polos no interior, hospitais, tratamento oncológico, fazendo mutirão de saúde, mas ainda assim existe um gargalo. Qual é o principal desafio para esse atendimento ser cada vez O principal melhor? desafio é que a estrutura de rede pública do Ceará, ela ainda não é do tamanho necessário para atender a demanda da população. É como se tivesse 1.000 pessoas numa fila, você consegue atender 250, 300. Então tem uma quantidade na fila esperando. Então você tem que aumentar a capacidade. Eu fico feliz que vários prefeitos que eu reuni, tem muito município reformando seu hospital com a ajuda do Estado, município comprando equipamento, município fazendo cirurgia. Também tem uma rede filantrópica ou privada que nós estamos, o mutirão que nós fizemos no Ceará e continuamos a fazer, nós contratamos todo e qualquer hospital que possa fazer cirurgia. Se for privado, tem uma tabela, ele faz a cirurgia, nós pagamos. A única exigência nossa é que a pessoa esteja na fila. Porque nós queremos que a pessoa entre na fila, a fila seja respeitada. Até para evitar influência, E para evitar a né? influência e também para que o médico e a médica possam apontar qual é a prioridade de saúde, para que uma pessoa que não está numa situação tão grave passe na frente de outra que está mais grave, porque isso significa salvar a vida da pessoa. Então, eu percebo no Ceará a população, graças a Deus, mais exigente com o governador, mais exigente com o prefeito, mais exigente com o presidente da República, exigindo que a saúde pública seja melhor, seja boa, e eu acho isso bom, porque não deixa a gente se acomodar, para a gente trabalhar ainda mais para fazer melhorar essa rede pública de saúde, porque se não tem isso, às vezes um prefeito ou outro pode priorizar uma estrada, uma ponte, mas a população está pedindo que ele faça saúde. E o investimento dos municípios em saúde é muito grande hoje. Tem município que gasta praticamente 30 e poucos por cento de tudo que ele arrecada com saúde. E precisa porque a população está necessitando. Então eu percebo no Ceará que daqui a alguns anos, Mais do que o constitucional que é mais do que o exigido. constitucional, que ele tinha que gastar acho que 15, ele está gastando 30, ele está gastando o dobro. E está gastando bem, porque é com a saúde do nosso povo. Então eu tenho uma convicção muito grande de que daqui a alguns anos nós vamos nos orgulhar muito de ter montado uma estrutura de saúde, com 8 hospitais regionais, que fazem cirurgia do coração, que vão fazer cirurgia se a pessoa leva uma queda de moto, ou leva um tiro, ou leva algum acidente mais grave, que vai cuidar do problema cardíaco, que vai cuidar de AVC, falando de cirurgia, fazer cirurgia oncológica. Então, isso vai ser feito no interior, no local que a pessoa mora. É melhor para o povo do interior e ajuda a rede da capital a ter mais capacidade de atender a população da capital. É porque está invertendo um pouco a lógica de o interior ser totalmente desassistido. Os bons hospitais, o tratamento de saúde era na capital, as escolas eram na capitais e está tendo um caminho de proporcionar à pessoa qualidade de vida através de equipamentos e de escolas de tempo integral, que está havendo essa ampliação. Como é que o seu governador tem trabalhado para essa ampliação dessas políticas, por exemplo, na educação, com a ampliação de oferta de escola de tempo integral, de universidade, nesses polos regionais, nesses municípios? Eu considero que isso é o principal projeto do Estado, é nós garantirmos que tenha escola de tempo integral da criança até o jovem do ensino médio. Nós já construímos 63 centros de educação infantil. O Estado constrói, compra a mobília, coloca a mobília dentro da escola e entrega para o município pronto. Para o município ali abrir a vaga para as crianças, e alguns é tempo integral, outros são dois turnos com crianças diferentes, mas nós estamos ampliando a rede de educação infantil. Segundo, nós estamos construindo 138 escolas novas, mas não é qualquer escola. A escola que nós estamos construindo não deixa a desejar a nenhuma escola, a melhor particular que o Estado do Ceará tenha.
São escolas de 10, 12, 14 milhões de reais, uma escola. Porque nós queremos a melhor escola que o nosso aluno pode ter. Porque nós achamos que isso é muito importante para esse jovem ter realmente condição de aprendizado. Então, nós estamos trabalhando para que toda a nossa rede, os 360 mil alunos do Ceará, todos eles, ao final do ano que vem, todos estudem numa escola de tempo integral. E se depender de mim, o passo seguinte, todas elas serão também profissionalizantes. O jovem aprendeu uma profissão na escola, ter acesso à cultura, ter acesso a esporte, ter acesso ao conhecimento filosófico, à matemática, ao português, mas também aprender uma profissão e, de preferência, profissão que tem vaga no mercado e de melhores salários. É isso que nós temos que priorizar, porque aí o jovem se sente mais animado, tem mais sentido o estudo deles. Eu estou estudando para aprender essa profissão, mirando aquele emprego, para ganhar tanto, para ter a minha vida que eu sonho ter e ajudar a minha família. Isso dá mais sentido para o jovem na escola e ele se dedica mais. Tanto é assim que as nossas escolas profissionalizantes, a média de nota dela é 1 ponto a mais do que a média das demais escolas. Porque há todo um esforço desse jovem, do nosso corpo docente. Eu quero aqui agradecer demais a cada professor e professora, a cada profissional de saúde, porque os resultados estão aí. Nós somos hoje o 3º melhor resultado de ensino médio. Nós agora estamos incrementando a tecnologia. Nós acabamos de distribuir 228 mil tablets para os nossos alunos, com um chipzinho, com conectividade à internet. E ele, portanto, assim tem acesso a pesquisar, a interagir. Estamos agora adquirindo para todos os alunos do primeiro ano. Serão quase mais 100 mil. Então, nós vamos ter distribuído mais de 300 mil tablets para todos os alunos. E o aluno que entrar na escola do Estado, ao entrar no primeiro ano, ele vai receber o tablet, porque nós queremos dar mais igualdade de oportunidade. Então, nós temos hoje no Ceará 350 mil jovens fazendo faculdade. Disso, quase 100 mil é aluno da escola pública. Em 24 mil alunos da escola pública entraram na universidade. Em 23 mil alunos entraram na universidade, aluno da escola pública. Portanto, nós estamos falando aqui só em 2 anos, quase 50 mil alunos que saíram da escola pública. Eu nasci no interior. Eu vim morar em Fortaleza com 15 anos, saí de casa com 15 anos. Eu e meus irmãos, nós saímos de casa com 15 anos para ter que morar em Fortaleza, na casa de parente, para poder tentar fazer uma faculdade. Nós vamos terminar o nosso governo, se Deus quiser, com todos os municípios do Ceará tendo pelo menos 2 faculdades e 2 cursos de especialização gratuitos, de graça, das nossas universidades públicas, ou da UES, ou da URCA, ou da UVA, ou do IFCE. Portanto, um jovem vai ter uma escola de tempo integral, com um tablet de conectividade, com o pé de meia que o Lula e o Camilo deram para a nossa juventude, jovem recebendo para estudar, tendo que frequentar a aula e ele podendo ingressar na universidade, em curso até na sua cidade, além do que vai ter na região. Portanto, eu acho que isso é uma grande transformação da educação e os resultados não confirmam o que nós estamos falando, que é o melhor resultado de ensino médio, o melhor resultado do Brasil de educação fundamental é do Ceará. Dentro desse ponto aí de educação, o senhor falou em uma entrevista recente que 90% das mortes violentas são provocadas pela guerra de facções, de 7 facções que atuam no Estado. E uma das, pela questão geográfica do Estado, pelo porto, pelo aeroporto internacional, pela localização, e que a saída seria a elaboração de políticas públicas para dar oportunidade para esses jovens. E o senhor falou em um leque de ações que estão sendo promovidas, mas ainda assim a violência tem sido muito grande. O que fazer diante de um cenário como esse, que não é só do Ceará, é do Brasil, mas que tem tirado não só a vida de quem está envolvido no crime, das comunidades que se tornam um pouco reféns desse crime? Eu tenho uma convicção de que nós temos que fazer é intensificar o processo que realizamos no último período, de mais presença policial na rua, de mais força da Polícia Civil para poder detectar, descobrir, localizar, prender, especialmente o chefe dessas organizações criminosas, tomar o patrimônio dessas organizações criminosas. Aqui nós já tomamos mais de 200 milhões de reais das organizações criminosas no Ceará. Portanto, isso implica quanto esse povo movimenta de dinheiro. Portanto, a gente está multimilionária e a juventude cearense sendo aliciada, sendo levada para o crime, jovem de uma organização criminosa aliciado,
matando outro jovem que foi aliciado por outra organização criminosa. Então eu sempre digo assim, que nós temos que fazer um esforço muito grande para especialmente atacar a cabeça da serpente, que é o que eu chamo as organizações criminosas no Brasil. E isso significa prender e penso, espero muito que nós temos um grande acordo no Brasil para mudar a legislação penal e processual penal, para que esse povo tão perigoso para a sociedade fique preso e por muito tempo. E de preferência sem comunicação com o mundo externo para não ficar comandando o crime do lado de dentro. Isso às vezes é feito antigamente por celular. Nós proibimos os celulares nos presídios. Nesses casos de pessoas mais perigosas e mais graves, tem que inclusive fazer o controle da conversa que é realizada com advogados, ou alguns que se dizem advogados e que deixaram de ser advogados e passaram a integrar a organização criminosa também. Então nós precisamos agir com muita dureza com o crime organizado. Não tem outra solução. Nós não estamos falando mais de um crime que é uma pessoa que não teve chance, que não teve oportunidade, que não tinha escola, que não tinha emprego e por isso foi fazer um furto. Não, nós estamos falando de gente que movimenta bilhões de reais, alicia a juventude, não está nem aí se esse jovem está matando um ao outro, porque ele está multibilionário, está morando em mansão, e é esse o alvo que nós temos que priorizar, prender esse sujeito e ele ficar preso por 20, 30, o tempo que for necessário para que a gente possa devolver paz e tranquilidade para o nosso povo. O senhor participou de um encontro há uns meses em Brasília com o presidente Lula e com todos os governadores para pensar estratégias unificadas entre os estados brasileiros e a União para esse crime. O senhor fala de uma maneira mais enérgica, de Sim. endurecer realmente as ações e o discurso. É esse o caminho? Eu tenho absoluta convicção que não há outro caminho. Nós temos que combinar oportunidade para a sociedade. Nós estamos numa sociedade que o desemprego nosso é abaixo de 7%. Então não é, o nosso problema não é o desemprego. Ao lado disso, nós temos políticas de assistência, Bolsa Família, Vale Gás, Mais Infância, Ceará Sem Fome. Nós estamos fazendo programa de habitação popular. Então, nós estamos dando oportunidade para o nosso povo. Isso está acontecendo. Agora, de outro lado, alguém não quer subir na vida trabalhando. Alguém quer subir na vida fazendo crime. Então, se quer subir na vida fazendo crime, vai encontrar, penso que deve encontrar em todos nós governantes, ação dura para dizer, não vá para aí. Se você for, saiba que nós vamos buscar prendê-lo e, se depender de mim, a lei será, você vai passar muito tempo na cadeia. Então, se não tiver essa posição de ser solidário, de dar a mão, de dar oportunidade, tem que ter, mas tem que ter a posição clara de que se a pessoa não quiser essa oportunidade, se ela for para o mundo do crime, ela vai sofrer. Senão, a gente não consegue resolver, porque nós estamos falando de organizações criminosas que movimentam bilhões. São multinacionais, nenhuma delas movimenta-se apenas no Ceará, várias delas, nem é só no Brasil. Dias atrás tinha uma delas com presença em 28 países. Portanto, é gente que absolutamente que está se enraizando, montando empresas para lavar dinheiro do tráfico. Nós temos que ser capazes de fechar essas empresas, prender esses supostos empresários que às vezes estão ameaçando outros empresários, usando o crime para ameaçar outro empresário. Então nós precisamos fazer isso com rapidez. E eu disse ao presidente Lula, disse ao ministro Lewandowski, que nós temos que, algumas coisas, reforçar a Polícia Federal, mudar a lei de progressão de pena no Brasil para esses crimes, nós sermos capazes de mudar a lei de lavagem do dinheiro e do COAF. Se um cidadão hoje pegar um dinheiro da sua conta, se alguém tem 10 mil reais na sua conta e transfere para um parente para ajudar em alguma coisa, está lá o COAF acionando a Receita alguém de que teve uma movimentação além na conta de fulano de tal. E um sujeito movimenta 10 milhões, 100 milhões, 500 milhões e ninguém diz nada, ninguém aponta nada, ninguém investiga, ninguém consegue descobrir que empresa é essa que tem um posto de gasolina que quase não passa carro nenhum lá e a aumentação da empresa é não sei quantos milhões, dinheiro do tráfico. Tem que ir lá fechar o posto, prender o suposto empresário dono de posto, se for posto. Mas não tem só posto, tem posto. Agora no Ceará tinha provedor de internet, gente que fazia serviço de provedor de internet que nunca se legalizou na Anatel, mas estava lá no bairro ameaçando a empresa legalizada, ameaçando o empresário correto para tomar o negócio do empresário correto naquele bairro. Nós tivemos que agir e, graças a Deus, aparentemente eles recuaram, mas se retornarem, nós vamos voltar a enfrentar com toda a dureza, porque assim tem que ser. O senhor falou aí de facções, de empresas. O presidente do TRE, desembargador Nonato, o ex-presidente, mas na época ele falou que era presidente, que o grande problema nas eleições foi a força das facções interferindo nos resultados eleitorais. E alguns desses prefeitos estão
dentro de partidos aliados ao seu governo. Como é que o senhor está observando essa movimentação, essas denúncias e como até que ponto o senhor se mantém neutro dentro desse processo? Não, eu mantenho com a cautela e a firmeza necessária que um governador deve ter. Cautela porque quando eu vou em município que um lado diz que um está com tráfico, o outro diz que quem está com tráfico é o opositor. Então, cautela para não ficar apenas na conversa. 2, absoluta independência da Polícia Civil para investigar e prender quem tiver no meio disso. E pode observar que grande parte das ações, operações, é tudo pela Polícia Civil. Sim. E já disse ao nosso diretor-geral e reafirma ao secretário de Segurança, vá para cima. Não, se tem gente, ainda mais da política envolvida com isso, aí é que eu quero que prenda mesmo, que é para tirar do meio. Se tiver empresário no meio disso, aí é que eu quero que prenda mesmo, porque isso é mais maléfico ainda, porque vai se entranhando dentro do Estado, vai se entranhando no mundo da economia. Então nós temos que, se já é perigoso o tráfico, atuando só no tráfico, imagina em coisas legais. Então nós temos que dar plena autonomia à Polícia Civil, autonomia ao Ministério Público, reforçar o Ministério Público, reforçar o Poder Judiciário, estreitar laço com o Poder Judiciário, mas a minha posição é investigue e solicite a prisão. Agora, faça tudo com o máximo de prova, com rigor, e só denuncie alguém, e só diga que alguém é envolvido se você tiver prova para dizer. Porque eu também tenho cuidado com a honra das pessoas. Não é brincadeira você dizer que alguém está vinculado ao tráfico. Para eu dizer que alguém está vinculado ao tráfico, eu tenho que provar que ele está vinculado ao tráfico. Então, que nós tenhamos isso com muita responsabilidade. Então, nós temos que agir dessa maneira. E quando eu lembro, quando a Polícia Militar foi fazer o trabalho no dia da eleição, que eu fui na saída dos policiais, não olhe para a bandeira de quem está fazendo movimentação. Se no dia da eleição tiver alguém fazendo ilegalidade, não olhe a cor da camisa e não olhe a bandeira. Haja conforme a lei lhe determina, porque é assim que é para ser. O senhor fala em responsabilidade, eu queria uma avaliação sua sobre o papel da oposição a seu governo. Essa tal de rede social, que é muito útil, ela tem virado, às vezes, um território sem lei e sem verdade. O senhor acha que esse processo em torno de likes ou de desconstrução de um governo, uma gestão sua, às vezes ele é conduzido de uma maneira irresponsável? Eu aprendi o seguinte, na política é como toda profissão. Tem bom jornalista, tem mau jornalista. Tem bom advogado, tem advogado que eticamente viola tudo que é regra. Tem empresário bom, correto, tem empresário que é pilantra. E na política tem a pessoa que é séria e tem a pessoa que não é séria. E eu não estou falando séria porque ele é de posição A, B ou C. Porque tem gente que é da posição A e é séria. Tem gente que é da posição A, mas não é séria. Tem gente que é da posição B e é séria. Tem gente que é da mesma posição B, mas não é séria. Então, na política sempre teve aquele que mentiu, sempre teve aquele que enganou. Isso não é novo. Na polícia sempre teve aquele que enganava o povo, engana o eleitor, vai no local, nunca mais pisa lá, promete coisa que sabe que não vai fazer. Isso sempre teve. Sempre teve o sujeito que subiu num palanque, quando era época de comício, e inventava uma mentira do opositor dele. Isso sempre teve. A diferença é que com a rede social, isso se espalha com muito mais rapidez. Mas eu fui de uma época militante que tinha uns panfletinhos cheios de mentira, Apócrifos, né? a gente chamava de panfleto apócrifo, que se espalhava na cidade com aquela mentira. É a mesma coisa. O que mudou foi a velocidade E o potencial de, e a, de, e de a, e alcance, assim, e a, né? produ- e a profissionalização de como isso é feito de maneira profissional, às vezes com vídeo, e agora com a inteligência artificial vai ficar ainda mais rebuscado, mais perigoso, porque vai se fazer foto da pessoa, imagem da pessoa, como se fosse alguém falando e nem a pessoa é. Então isso vai ter que aumentar, digamos assim, a cautela do eleitor, a cautela do cidadão para checar a informação. Mas sempre aconteceu de alguém vir contar uma mentira para mim e dizer, rapaz, sabe que isso é verdade? Deixa eu ver se é verdade mesmo. Eu acho que quem é sério tem essa cautela, porque as coisas sempre têm essa... A Bíblia diz que você tem que separar o joio do trigo. Então você tem que estar sempre aprendendo a separar o joio do trigo. Do ponto de vista do papel da oposição, primeiro eu acho muito bom que tenha oposição, porque é fato que um governador, ele está sempre trabalhando, eu trabalho muito, a nossa equipe trabalha muito, mas nós também acertamos e nós erramos. Nós também, às vezes, deixamos de ver uma coisa que talvez a gente não consiga ter aquele momento, perceber a importância que aquilo tem. Aí vem alguém da oposição e diz, mas está faltando tal coisa.
ou tal coisa não foi tão bem feita. Por exemplo, eu assumi como governador, estava sendo feita uma estrada no meu município, de onde eu nasci, e a estrada não estava bem feita. Para minha sorte, eu encontrei um cidadão em Baturité. Ele disse, governador, o senhor nem tomou posse ainda, pois sabe que a estrada lá dos Candeias não está boa a estrada. Aí eu liguei para a supervisão e disse, olha, mande um fiscal, porque é o seguinte, se ele estiver fazendo mal feito, vai fazer tudo de novo. Nós não vamos pagar uma estrada com o dinheiro do povo cearense para ele fazer mal feito. Isso não acontece, não vai acontecer comigo. E foi feito, foi confirmado, a empresa deve refazer. Então, muitas vezes, não é uma decisão do governador. Às vezes, tem um empresário que fez a contratação de obra do governo e quer fazer a obra para ter mais lucro e faz mal feito. Se você, às vezes, uma oposição vai lá e denuncia a obra. Então, eu acho que isso é bom para a sociedade. Agora, quando a oposição, eu digo assim, tem algumas pessoas na oposição que são especialistas de falar problema, mas são muito fracos de falar de solução. E para falar de problema é fácil. Para falar que falta tal coisa, que falta outra coisa, que falta tal coisa, mas eu acho que isso é importante para a gente estar atento. Mas é importante que a oposição seja capaz de produzir quais são as sugestões de solução. Né? Então, assim, nós temos desafio na segurança? Temos. Isso não precisa ninguém fazer muito estudo para dizer assim, o Ceará, o Brasil, a América Latina tem um grave problema de segurança com as organizações criminosas do tráfico. Ponto. Qual é o salto mais importante? Quais são as propostas que a oposição tem para melhorar a segurança pública do Estado? É fazer ataque de que o governador isso, que o governador aquilo? Não, qual é a proposta? O que é que você devia fazer na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Poder Judiciário, no Ministério Público, que nós possamos avançar, enfrentar e derrotar as organizações criminosas? Ah, tem muita gente na fila de cirurgia precisando de cirurgia. Tem gente na fila de cirurgia. Nós estamos fazendo isso no governo, fazendo hospitais, fazendo mutirão de cirurgia. Além disso, o que é que a oposição propõe que a gente possa fazer? Na segurança, estão fazendo concurso para a Polícia Militar, aumentamos a área de inteligência, estão fazendo concurso para a Polícia Civil, aumentamos o contingente da Polícia Civil, buscamos criar um comitê com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, estamos discutindo passo a passo cada coisa que fazemos, algo mais. Eu acho que aí a oposição podia ser mais colaborativa, não é com o governo, é com a sociedade. Porque se ela dá uma solução, e é evidente se a solução for boa, eu vou acolher, a sociedade é que vai ganhar. Eu acho que isso tem muita lacuna da oposição nesse nível de debate. Na última semana, para encerrar, porque eu sei que o senhor tem uma agenda após essa entrevista, mas na última semana o presidente americano Donald Trump impôs uma taxação a partir de 1º de agosto de 50% dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, com o apoio dos Bolsonaros, né, da família Bolsonaro, e com um tom de chantagem ameaçando a soberania brasileira. Inclusive, houve essa semana um decreto do presidente Lula para instituir esse comitê para discutir a reciprocidade, né? O que vai ser feito diante dessa situação. O impacto disso para a economia do Ceará, porque o Ceará é um exportador de aço e de outros produtos. Qual é o impacto disso? Qual a sua preocupação de mitigar esse efeito aqui no Ceará? Bom, primeiro dizer de que o presidente Trump fez um anúncio de uma meta de chegar a 50% dia 1º de agosto, mas não tem um ato ainda. E eu considero isso importante porque tem espaço, portanto, para nós negociarmos. Segundo, não vale a pena quebra de braço, ficar sabendo quem é o mais forte, quem é o menos forte. Nós temos que ter serenidade e firmeza. Serenidade para dizer, não queremos medir força com os Estados Unidos. Nós queremos proteger os interesses das empresas do Ceará, nós queremos proteger os empregos do povo do Ceará. E isso acontece na medida que a gente vende o que nós produzimos no Ceará, nós conseguimos vender também para os americanos. No caso do Ceará, a gente mais vende coisa para os americanos do que compramos deles. Portanto, para nós o saldo é positivo. Sim. Então, o que é que nós temos no Ceará? Aço, quase 80% do aço produzido no Ceará é vendido nos Estados Unidos. O Ceará é o 4º maior produtor de aço do Brasil. É a nossa siderúrgica. Nós temos produção de pescado no Ceará. O Ceará é o maior produtor de pescado do Brasil. Parte dessa produção vai para os Estados Unidos. Castanha de caju no Ceará, que a safra começa daqui a pouco a ser colhida, é vendida também uma parte dela para os Estados Unidos. Nós temos ainda granito, que daqui vai para o Espírito Santo, ele é beneficiário do Espírito Santo, vai para os Estados Unidos uma parte. Então, é evidente, cera de carnaúba a mesma coisa, peça de metal a mesma coisa. Então, nós devemos, nesse tema, eu não quero saber se o Trump é de direita, se ele é de esquerda, se ele é de centro. Me preocupa, às vezes, achar que ele pode ter posições assim, muito pouco racionais. Mas não me interessa a ideologia dele. Ele é o presidente dos Estados Unidos. Eu sou o governador do Ceará, o presidente Lula é o presidente do Brasil.
Nós precisamos sentar com os negociadores dos Estados Unidos e dizer: nós vendemos isso para vocês, vocês vendem isso para nós. Para nós, as nossas empresas, interessa continuar vendendo e imaginamos, por exemplo, o nosso aço, 60% do carvão que é usado para fazer o aço vem dos Estados Unidos. Eu imagino que a empresa que vende carvão para a nossa siderúrgica quer continuar vendendo carvão para a nossa siderúrgica. Então nós temos que sentar para conversar, sem olhar a ideologia, nem ele olhar a nossa, nem olhar a dele, e dizer: olha, os interesses nossos é esse aqui. Como é que podemos fazer para chegar num termo comum para nós continuarmos vendendo a vocês e vocês vendendo para a gente? E é necessário que o Brasil precisa estar pronto para usar algumas armas, porque na negociação tem um elemento que é de convencimento e tem um elemento de pressão. O que nós não podemos colocar na mesa de negociação é que, por uma questão econômica, o Supremo tem que julgar de tal maneira, o promotor tem que fazer de tal maneira. É como se uma pessoa de uma cidade estivesse sendo julgada e eu chegasse para um prefeito e dissesse: prefeito, diga ao juiz que julgue assim, senão não vou mandar a verba para o seu município. Isso não tem cabimento nenhum. Então, isso nós não podemos aceitar. O Supremo tem que ter absoluta liberdade e autonomia para julgar qualquer cidadão brasileiro. Então, qualquer cidadão que a justiça for julgar, não cabe a ninguém fazer chantagem à justiça. Como não cabe fazer chantagem a um promotor. Eles têm que ter autonomia, senão a justiça não vai ser imparcial. Como é que ela é imparcial se nós vamos aceitar que tenha chantagem sobre ela? Então, não vai para a mesa de conversa a como funciona a justiça brasileira, porque nós não nos metemos na justiça americana, nós não queremos nos meter no Ministério Público americano, eu não quero me meter na delegacia nem na polícia dos Estados Unidos. Tem coisa que acontece lá que eu não concordo, mas quem tem que resolver isso são os americanos, não sou eu que vou lá dizer como é que resolve. Então nós estamos para tratar dos nossos interesses e nós temos muito interesse de proteção das empresas brasileiras, porque a proteção dessas empresas é a proteção dos nossos empregos. E é isso que tem que nortear a nossa ação, mas volto a dizer, sem ficar medindo força, ficar numa postura de que nós queremos acordo, nós queremos colaboração, nós queremos respeito e queremos dialogar para chegar num termo comum, para que a gente possa continuar vendendo nossos produtos para os americanos, porque eles também precisam. Com essa resposta, a gente encerra, agradecendo a sua participação, governador Eumano, colocando sempre à disposição esse canal para quando o senhor tiver assuntos de interesse do governo. O Destaque ANC fica por aqui. Até nosso próximo encontro.